Bem-vindos ao Beyond the Veil, onde investigamos os lados ocultos das histórias que achamos que conhecemos. Eu sou Francelina e no episódio de hoje temos uma jornada sombria e fascinante pela frente. Vamos viajar até a costa da Carolina do Sul, onde o enigmático farol de Morris Island guarda mistérios e histórias assombradas que atravessam o tempo. Hoje vamos explorar a vida dos guardiões do farol de Morris Island, cujas almas parecem ter ficado presas entre o mar e a terra. Juntamente com nossa convidada especial, Jessica, vamos descobrir os segredos que esse lugar sombrio guarda. Desde os primeiros relatos de aparições até as lendas que surgiram ao longo dos séculos. O farol de Morris Island, com sua história de luz, tragédia e mistério, é o cenário perfeito para explorar os limites entre o natural e o sobrenatural. Hoje, desvendaremos as histórias de marinheiros perdidos, faroleiros assombrados e as manifestações inexplicáveis que acontecem até os dias de hoje. Como o farol que orientou tantos ao longo de sua história, se tornou também um ponto de atração para as almas perdidas. E o que há de verdade nas lendas que continuam a cercar este lugar isolado e assustador? Prepare-se para adentrar a escuridão com a gente e explorar o que realmente acontece nos arredores desse farol assombrado. Segure-se, porque as ondas de mistério estão prestes a nos envolver. Imagine um lugar onde mais de 250 anos de história se misturam com dezenas de desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos sobrenaturais. Esse é o farol de Morris Island, e o que descobrimos sobre ele vai muito além do que qualquer um poderia esperar. Hum, é fascinante como um único farol pode acumular tantas histórias perturbadoras. E o mais intrigante é que os registros oficiais confirmam muito do que as lendas contam. Exatamente. Construído em 1767, o farol tem uma história documentada de eventos inexplicáveis que começou bem cedo. Os registros mostram que pelo menos 7 faroleiros desapareceram misteriosamente entre 1820 e 1890. E o mais surpreendente é que esses desaparecimentos seguiam um padrão muito específico, não é? Sempre em noites de tempestade ou com forte neblina. Precisamente. Os relatórios da Guarda Costeira mostram que 80% dos incidentes aconteceram durante condições climáticas adversas. E tem aquele caso particularmente intrigante de 1873. Você está falando do faroleiro James Mackenzie? Aquele que começou a documentar as aparições antes de desaparecer. Esse mesmo. Mackenzie manteve um diário detalhado por 3 meses, descrevendo encontros com o que ele chamava de visitantes noturnos. O mais interessante é que suas anotações foram encontradas perfeitamente preservadas. Mas dele, nem sinal. E durante a Guerra Civil, o farol ganhou uma nova camada de histórias sombrias, não foi? Sem dúvida. Entre 1861 e 1865, o farol serviu como posto de observação militar. Os registros militares da época documentam mais de 30 relatos de atividades inexplicáveis, reportadas pelos soldados. Bem, considerando que mais de 140 soldados perderam suas vidas defendendo aquela posição durante o cerco de Charleston, não é de surpreender que o lugar tenha essa energia tão peculiar. E os números só aumentaram depois da guerra. Nos últimos 50 anos, mais de 400 visitantes relataram experiências paranormais no local. O mais impressionante é a consistência dos relatos. Você está se referindo às medições de temperatura? Aquelas quedas súbitas de 15 a 20 graus em áreas específicas do farol? Exatamente. Em 2019, uma equipe de pesquisadores passou 3 noites no farol e documentou essas variações de temperatura. Eles também captaram mais de 50 EVPs, vozes eletrônicas inexplicáveis. E não podemos esquecer daquela foto de 2015 que passou por análise forense. Assim, a famosa foto do guardião. 3 laboratórios independentes confirmaram que não havia manipulação digital. A figura usando o uniforme do século XIX simplesmente não deveria estar lá.
O que me intriga é como um lugar relativamente pequeno pode concentrar tantas ocorrências sobrenaturais documentadas. Bem, alguns pesquisadores sugerem que a própria localização geográfica do farol pode ser um fator. Ele está situado em um ponto onde várias correntes marítimas se encontram, criando um campo eletromagnético único. E as medições realizadas em 2020 confirmaram isso, não é? Os níveis de atividade eletromagnética são 3 vezes maiores que o normal. Precisamente. E há também o fator histórico. Mais de 300 navios naufragaram naquela região entre 1767 e 1900. Estima-se que mais de 1.000 vidas foram perdidas nessas águas. Você acha que essa combinação de tragédias marítimas com a história militar do local pode explicar a intensidade das manifestações? É uma teoria interessante. Os dados mostram que 75% das experiências paranormais relatadas têm alguma conexão com eventos históricos documentados do local. E como explicar o fato de que, mesmo hoje, com o farol desativado, marinheiros ainda relatam ver sinais luminosos vindos da torre? Nos últimos 5 anos, a Guarda Costeira registrou mais de 50 relatos oficiais de luzes inexplicáveis. O mais curioso é que 90% desses avistamentos aconteceram durante tempestades severas. Como se o farol ainda estivesse cumprindo sua função original. E talvez esteja. Os registros mostram que desde que o farol foi construído, nenhum navio que seguiu suas luzes, sejam elas reais ou sobrenaturais, sofreu acidentes naquela área. É incrível pensar que, mesmo depois de tanto tempo, o farol de Morris Island continua guardando seus segredos. E provavelmente continuará. Com a erosão costeira ameaçando a estrutura, especialistas estimam que temos apenas mais 20 ou 30 anos antes que o farol desapareça completamente. Mas as histórias, essas permanecerão. Sem dúvida. E talvez seja esse o verdadeiro propósito de lugares como esse. Nos lembrar que ainda existem mistérios que desafiam nossa compreensão racional do mundo. E que algumas luzes continuam brilhando mesmo depois que pensamos tê-las apagado. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelas sombras do farol de Morris Island. Espero que ao longo deste episódio você tenha não apenas descoberto a história dos guardiões desse farol enigmático, mas também sentido a presença das almas perdidas, que ainda rondam esse lugar isolado. O farol, com sua luz e mistério, continua a guardar os segredos de um passado sombrio e talvez nunca totalmente compreendido. Se você gostou deste episódio e quer continuar explorando os mistérios e segredos ocultos do mundo, não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e seguir o Beyond the Veil. Sua participação é essencial para que possamos continuar levantando o véu e desvendando as histórias que permanecem nas sombras. Agradecemos por nos acompanhar e lembre-se, sempre que você sentir que há algo mais nas sombras, saiba que o véu está pronto para ser levantado novamente. Até o próximo episódio.